Miguel, estes desenhos foram feitos em 92? Em 92, exatamente. Foram realizados na altura, nunca foram expostos. Publicamente se calhar mostrei a uma ou outra pessoa. Quando aqui entrei, houve uns 3, talvez, que eu tinha memória de ter visto. Aqueles que mimetizam de alguma maneira envelopes, ou que parecem envelopes. Sim. Um que está aqui atrás de mim, do lado esquerdo, do meu lado esquerdo, que tem também uma forma tridimensional, que se destaca ao fundo. Sim. E eu tinha ideia de os ter visto numa situação até muito específica. Creio que foi quando nos conhecemos, em 92, quando o Fernando Calhau estava a preparar uma exposição em Madrid, na qual tu participaste. Exato. E que nessa altura tu terias levado estes trabalhos para os ver, ou pelo menos é isso que eu me recordo. Pois é curioso, se me diz isso, provavelmente terá acontecido. Eu não tinha essa memória de todo. Eu lembro desse encontro lá e dos trabalhos, da exposição, tudo isso. Sim. Aquilo que tu referes em relação àquele desenho ali, é realmente parte de uma escultura, ou é contemporâneo de uma peça que eu realizei, de 92, e onde aquela problemática da ideia do afundamento da perspectiva. Agora, a escultura objeto é concreto, essa ideia, enfim. Pois. Mas sim. Diz uma coisa, tu, nesta altura, tu estavas a fazer aquelas esculturas, que eram esculturas em lona. Sim. Algumas entreteladas e com uma estrutura com cabos de aço que esticavam, com varões, e que eram volumes que saíam da parede. Sim. Não é? Essas esculturas, é uma pergunta que eu nunca te fiz. Sim. Qual é a relação entre esse trabalho e um trabalho de um artista que eu, aliás, vim a conhecer muito próximo dessa altura, que é o Franz Gerhard Walter? Havia alguma relação específica? Não, a coincidência foi pelo facto do Mário Teixeira, o galerista que Sim. fez as minhas primeiras exposições, de estar no momento, começou a representar esse artista. E eu até penso que uma coincidência no tempo de a exposição do Walter ter antecedido a minha. Ok. Algo muito próximo. Assim, E o Franz Gerhard Walter, em 93, ele esteve em Portugal, participou na Bienal de Óbidos. Comissariado por mim, pelo Calhau, pela Margarida Leite. Não sei se foi por causa da exposição depois na Módulo, que foi anterior. Não sei o que é que... Não, eu não tinha conhecimento do artista, o Mário Teixeira é que me fala dele, eu fiquei bastante interessado. A problemática da obra dele é diferente da minha. Sim, é completamente há uma diferente. Proximidade. Ele liga ao corpo, é uma coisa completamente performativa, está ligado a uma história da performance no trabalho dele. Exato. As minhas primeiras peças convocam a uma ambiguidade, uma ambivalência entre a virtualidade da imagem e o concreto. Pois, sim. É a gênese, digamos. E são muito mais arquitetónicas, não é? Porque elas têm uma relação espacial muito forte, não é? Sim. Invadem o espaço, atravessam, são peças muito fortes na ocupação espacial. Sim. Pois, quer dizer, essa colocação, em muitos casos, é determinante, não é? Há que estabelecer, portanto, uma relação que é física, sim, a relação do corpo nas minhas obras no fundo, se calhar, a requisição que elas fazem do espectador, de alguém que está perante as obras. As obras também são evidência de um fazer, não é? Sim. Não fosse algo que eu estivesse a procurar enfatizar, não é? Sim. Algo que, por acaso, nestes desenhos, todo o manuseamento é algo que eu estava ou sentia necessidade. Isto tem que ser... E que ficou. Sim. São marcas que ficam. Não é uma encenação, mas a necessidade tem a ver com o próprio fazer disto. As peças são refeitas, há uma procura. E daí que esta poeira que surge é a evidência também desse manuseamento. Outras preocupações também. É muito curioso, porque eu, quando olho para estes desenhos, e que eu relaciono muito com o teu trabalho que eu conheço dessa altura, embora muitos deles eu visse hoje pela primeira vez, sim, mas relaciono muito com o trabalho desta altura, porque muitos deles são quase planificações de estruturas tridimensionais, não é? Muito isso, sem dúvida. Eles vivem dessas duas necessidades de ser imagem, não é? Evidenciar essa virtualidade daquilo mas ao mesmo tempo é um apelo ao objeto, esta poeira aqui é um apelo à superfície. Exatamente. Eles há dobragens, há um aspecto físico. Eles intuem essas quinagens, essas dobras, intuem uma volumetria. volumetria. Sim, tem a ver quase como alguns deles
é uma espécie de mapeamento em si mesmos, mas sim, tem. E diz-me uma coisa, estes desenhos, eu acho-os interessantíssimos, estes trabalhos, sim. E como é que eles ficaram tanto tempo sem ser vistos? Para mim seria naturalíssimo que estes trabalhos tivessem sido mostrados na altura, porque eles eram, para já, relacionam-se de maneira muito próxima com o trabalho escultórico que estavas a mostrar, e, por outro lado, eles são muito bem sucedidos como desenho, quer dizer, independentemente... Sim, eu fico satisfeitíssimo de ouvir isso. O trabalho, para mim, quer dizer, em alturas mais críticas no sentido de ir numa procura, não é, de algo que ainda não conheço, eles surgem realmente daí. Então há um risco inerente. Eles foram feitos, eu lembro-me disso perfeitamente, com um envolvimento muitíssimo grande. Duas razões pelas quais não foram expostos. Uma, possivelmente, foi não ter havido propriamente uma oportunidade de eu os ter feito e eles terem vindo desse sítio. Eu próprio também tinha algumas dúvidas, não? Mas guardei-os, possivelmente, porque eles vistos que mostrei alguns, que eu não lembrava disso. Mas depois, na sequência, à altura, havia outras exposições, isto, digamos, em termos do desenho, na altura, sim, foi, se calhar, a primeira proposta de desenho como disciplina, quer dizer, sim, fazer algo no desenho que se aproximasse a fazer da escultura. Só para perceber um bocadinho, tu, quando fazes projetos, e na altura, quando fazias, eu tenho a ideia que o teu processo de trabalho, se calhar, não é tão diferente assim, não é muito diferente. Não. Tu costumas fazer desenhos preparatórios? Sim, claro. Fazes desenhos preparatórios? Exatamente, e eram esses que eu fazia na altura, okay, mas não lhe dava propriamente importância. Pois. Eu via aquilo como uma necessidade, como quem faz uma conta, utilizava todos os tipos de papel que tinha à mão, muitos deles deitei-os fora, não? Guardei outros, é verdade, guardei inclusivamente um conjunto de desenhos que depois vim eu a perceber, porque realmente as preocupações são qualquer coisa que são essencial, quer dizer, vem de um sítio, tem a ver com isso, com um centro, que é o próprio trabalho, e que já estavam a delinear qualquer coisa que acontece ali, aquelas peças são recentes. São desenhos de 92, que têm, mas são os tais bosses, quer dizer, são as tais contas, e eram esses os desenhos que eu fazia. Estes já têm uma intencionalidade diferente. Completamente de como é que eu posso fazer um desenho que seja construção, como são as esculturas, e evidenciar isso. Por várias razões. Eu guardei-os, e guardados ficaram só em alturas em que há mudanças de como é que descobriste estes desenhos? Quer dizer, eu várias alturas, ou estou a arrumar coisas, eu a partir de determinada altura, há 1 ou 2 anos, eu sabia, estes trabalhos eu vou expô-los, eu tenho que os expor, e procurava uma altura em que isso fizesse sentido. Coincidiu muito também com o encontro das imagens fotográficas que aqui estão. Exatamente. São peças basicamente contemporâneas com o desenvolvimento. Que eu não conhecia estas esculturas. Não, elas foram na procura no ateliê, se calhar foi uma das coisas mais experimentais que eu fiz na altura. Pois. As outras peças tinham um processo, se calhar, muito... não digo linear, mas havia um processo de concepção da peça, da construção. Que era mais volumétrico. Exatamente. Implicavam uma procura através dos tais bosses, de perceber dimensões e por aí fora. Vinham também, com certeza, sempre dos trabalhos anteriores, das experiências desses. Estas coisas que aqui estão, estas imagens, surgem já, quer dizer, mesmo de sair fora. Pois, porque elas não têm... Não. Quer dizer, aquela relação que tinhas no trabalho escultórico da altura, que era produzido, volumes que, pela sua volumetria, eram claramente escultura, mas por outro lado, eram peças de parede. Sim. E como peças de parede, elas não eram exatamente escultura, não é? Não, tinham uma fronteira entre até pela linguagem da tela, não é? Sim. Evocavam o universo da pintura, e não tinham peso. Não tinham massa, tinham volume, mas não tinham peso. Sim, é uma certa imponderabilidade. Exato, não é? Sim. Estas aqui são muito mais instáveis, digamos assim, do que essas, não é? Sim. E são resultado de uma situação de tensão muito mais... Se quisermos um exemplo da história da arte, não é? Elas relacionam-se mais com os contrarrelevos
do Vladimir Tatlin. Ok, interessante. Mais essa atenção, o objeto frágil que é tensionado e se relaciona com o espaço físico, do que propriamente com uma tradição volumétrica e matérica da escultura, não é? Percebo. Sim, sem dúvida. É claro, e estamos a ver estas fotografias, estas impressões, não estamos a ver o objeto próprio. Coisa lá, essa não foi mostrada, foi no ateliê uma tentativa de... Embora era uma tentativa sentida, digamos, era uma consciência que sentida, vinha de um sítio que não era só propriamente uma intelectualização de qualquer coisa. Era uma necessidade no ateliê de sair cada vez mais fora. E então as peças foram tentativas de ir ao encontro, sim, de uma coisa como história, de uma escultura. Esse lado muito físico do teu trabalho, ele nestes desenhos, embora sejam desenhos e tenham essa delicadeza, mas continua completamente lá presente, não é? Eu penso que sim, agrada-me imenso a ver que essas preocupações são visíveis, que as tais intenções que contam, não são aquelas, são intenções presentes. Eu reconheço-os no que vejo, não é? Depois, nesta exposição, tu tens estes desenhos que se prendem, que estavas-me a dizer até que estes dois que estão aqui do meu lado esquerdo, que eles se relacionam com os trabalhos a partir, digamos, de uma matriz do envelope, como formulação tridimensional. Ou estes trabalhos sugeriram isso. A ideia do envelope não é anterior ao fazer destas duas peças. Quando eu as fiz, é muito próximo disso. É sugestivo disso, de algum modo, não é? Completamente. E é muito matricial de uma preocupação do teu trabalho continuada, que é a relação entre interior e exterior. Com certeza. Uma espécie de matriz que está aqui, que desenvolveste de inúmeras maneiras. Sim, eu percebi disso, percebi que era uma leitura possível, está lá, está presente, e deixei que isso acontecesse porque achei curioso essa possível metáfora, não é? Do envelope, de um espaço, que é um espaço, não é? E essa ideia. Mas é um espaço negativo, não é? É um espaço que só existe quando é ativado, quando ele está fechado, não existe. Tudo isso, achei. E estas esculturas que tu tens aqui, obviamente que aquela eu reconheço como uma peça bastante mais recente, não é? De uma linguagem mais recente do teu trabalho. Os dois elementos. Este desenho tridimensional que salta para fora, que são dois elementos. Sim. Estas também são trabalhos mais recentes, não é? Estas esculturas policromadas são mais recentes também. Sim. Mas é curioso porque elas retomam alguma coisa que tinha ficado daquela... Sim, retomam, porque a determinada altura também, exato. O que acontece é que aquela forma que é sugestiva de losango, ela não é propriamente um losango, e veio de um grupo de desenhos de 2000 e qualquer coisa, estou a erro, apresentei na Fundação Carmona Costa. Sim, aliás, tivemos uma conversa na Fundação Carmona Costa. E num conjunto de desenhos apresentados lá, às tantas eu senti, isto seria interessante, se embora cada desenho é um desenho, uma página finita, seria interessante que pudesse haver a sugestão de uma leitura. Sim. Os vários desenhos seriam ou a ideia disso. Então surgiu, se eu criasse uma espécie de janela, a forma do quadrado surgiu, só que eu pensei, mas se calhar podia ser o quadrado em perspectiva, uma representação. Claro, nestas rotações espaciais que estás permanentemente a fazer. Sim, e surge esta forma que parece um losango nos desenhos, como uma forma em que seria vazada nas várias páginas e trocaria assim, digamos, fragmentos dos vários desenhos entre si. Certo. Essa forma foi recuperada já com alguma autonomia noutras situações, nomeadamente aqui nesta. E depois reparei que esta forma é muito similar. Inclusivamente aos tais desenhos que estava a falar há pouco, desenhos preparatórios de 92, de possíveis peças muito próximas do que eu agora apresento. Pois. Sim, a esta espécie eu chamo-lhe movimento, o movimento que é a convocação de vários momentos que nos torna, que liga, digamos, pela memória, que permite atualizar. Diz-me uma coisa, o teu trabalho sempre teve um lado, digamos, serial, não é? Fazer séries não serial no sentido repetitivo, mas no sentido em que fazes conjuntos
de peças que são variações de situações Sim. e exploras essas variações. Estes trabalhos, tirando aqui algumas situações que têm um lado serial, como os 3 que mimetizam envelopes, ou aqui há ligações formais de recorte, não é, da zona que é retirada, mas eles não têm o mesmo lado, digamos, metódico de exploração serial. É como se cada um fosse um problema que fosse resolvido em si, não é? Sim, eu acho que há um sentido quase de síntese, de ir à procura que cada momento, cada trabalho... Seja uma coisa, um assunto. Sim, portanto, é a necessidade de cada trabalho. É a necessidade de cada trabalho, ponto. Pois. Portanto, a série, no fundo, ou o conjunto, é a exploração de uma ideia que, no fundo, pode abrir cada parte, cada elemento, cada trabalho, tem em si também possibilidades de desenvolvimento. Exato. E só para esclarecer, só para a minha cronologia ficar um bocadinho mais, tu na altura já tinhas ido para os Estados Unidos, já tinhas ido e voltado, não me recordo. Eu fiz o mestrado, eu fui para lá em 94. Portanto, isto foi imediatamente antes da tua ida para lá. Foi, tinha ido antes, brevemente, em 92 ou 93, a visitar a Feira de Los Angeles, porque também tinha lá uns trabalhos e foi a minha primeira visita. Eu digo porque é que eu estou a fazer essa pergunta. Sim. Porque há um dado muito curioso nestes trabalhos, é a sua escala. Porque eles, não sendo grandes, têm uma escala grande. Bom, pois, mas estás a ver... Portanto, tem uma escala que por vezes não é... digamos, é uma escala de alguém que está a pensar num universo espacial a uma escala diversa, não é? E isso é curioso. Sim, há aqui uma coisa que a necessidade de que cada trabalho esteja em verdadeira grandeza, portanto, é absoluta, quer dizer, é diferente, por exemplo, nesses tais são esboços, pensamentos para outras coisas, que a escala do desenho ali seja, ou da representação, enfim, seja uma escala pequena, seja uma escala mais pequena, aquilo é uma espécie de maquete. Agora, nas obras, independentemente das diferenças de dimensão, a escala, quer dizer, a relação tem que ser de 1 para 1, embora, mas eu percebo o que estás a dizer. Pois, porque a escala não é a dimensão, não é? A escala é uma relação. Não, é a relação. É uma relação. E eu procuro essa identificação, aliás, não há outra forma. Mas aquilo que tu dizes é algo um pouco diferente, porque ao mesmo tempo um trabalho pode propor várias escalas. Pode. E existe isso aqui, eu percebo Exatamente. isso. Eu percebo isso. Qualquer coisa até, em alguns casos, eu vejo isto também um pouco, quando me afasto e olho para as coisas, eu percebo. Há qualquer coisa aqui, em alguns casos, até há uma... Alguns deles podiam ser monumentais. Sim. Não é? Curioso. Bom,